E se ao entrar na floresta você se perdesse? Não por falta de atenção, mas porque o próprio espírito da mata quis. Hoje vamos conhecer uma das entidades mais fascinantes e assustadoras do folclore eslavo, o Leshy, o guardião implacável das florestas, capaz de confundir sua mente, mudar os caminhos e fazer você andar em círculos até ele decidir o que fazer com você. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para uma floresta da mesma forma. O Leshy não tem uma forma definida, ele é a própria floresta personificada. Imagine um ser que pode mudar de tamanho à vontade, num momento, alto como os pinheiros mais antigos, tocando o céu com sua cabeça. No próximo, pequeno como uma folha caída no chão, invisível aos olhos humanos. Nas descrições tradicionais, ele aparece com uma barba longa e verde, coberta de musgo vivo. Sua pele tem a textura de casca de árvore, com musgos e líquens crescendo por todo o corpo. Suas roupas? Feitas de cascas, raízes entrelaçadas e folhas secas. Mas o mais perturbador são seus olhos. Em algumas lendas, brilham como brasas ardentes na escuridão. Em outras, são negros como sombras profundas, sem reflexo algum. E quando ele ri, o som ecoa entre as árvores de um jeito que você não consegue identificar de onde vem. O Leshy é o protetor supremo da floresta e de todos os animais que nela habitam. Ele não é necessariamente maligno, mas é extremamente territorial e enganador com humanos. E pode literalmente mudar as trilhas enquanto você caminha. Um caminho que você conhece há anos, de repente não leva mais para lugar nenhum. Ele inverte direções, faz você andar em círculos infinitos, sempre retornando ao mesmo ponto sem perceber. E enquanto você se desespera, perdido, ele está lá, observando, rindo. Sua voz é outro instrumento de tortura psicológica. O Leshy consegue imitar perfeitamente a voz de pessoas conhecidas. Imagine ouvir sua mãe, seu filho, seu amigo te chamando na floresta. Mas quando você segue a voz, não há ninguém lá. Apenas o vento entre as árvores e aquele riso distante. Os camponeses eslavos sabiam que coexistir com o Leshy era questão de respeito mútuo. Antes de entrar na floresta, era comum deixar oferendas. Pão fresco, sal, leite ou até mesmo vodka em algumas regiões. Essas oferendas não eram pedidos de permissão, mas reconhecimento de que você estava entrando no domínio dele. Caçadores tinham rituais específicos. Pediam ao Leshy permissão para caçar, prometendo não matar fêmeas grávidas ou filhotes. Quem respeitava essas regras tinha caças abundantes. Quem desrespeitava, muitos nunca mais saíram da floresta. Há relatos de lenhadores que cortavam árvores sem pedir permissão. Dias depois, eram encontrados andando em círculos delirantes, falando sobre uma voz que não parava de chamá-los. Alguns enlouqueciam permanentemente, outros simplesmente desapareciam. Uma das histórias mais conhecidas é a do pastor que perdeu suas ovelhas. Ele entrou na floresta atrás delas ao anoitecer. Encontrou os animais, mas quando tentou voltar, percebeu que a trilha tinha sumido. Andou a noite inteira, sempre vendo as luzes de sua aldeia ao longe, mas nunca conseguindo alcançá-las. Ao amanhecer, estava exatamente onde começou. O Leshy tinha brincado com ele a noite toda. Outra lenda conta sobre crianças curiosas, que adentravam a floresta sem permissão. O Leshy as levava para as profundezas da mata, onde elas viviam entre os animais, esquecendo completamente suas vidas humanas. Algumas voltavam anos depois, selvagens, sem conseguir mais falar. E há histórias mais sombrias, de Leshy sequestrando almas para guardá-las eternamente em sua floresta, transformando-as em parte da própria natureza. Árvores que gemem no vento seriam almas presas, condenadas a nunca deixar o domínio do guardião. O Leshy não está sozinho. Segundo as lendas, há um Leshy para cada floresta, e cada um governa seu território com autoridade absoluta. Mas eles também têm famílias. As esposas dos Leshy são chamadas de Leshatika, espíritos femininos igualmente poderosos. E seus filhos, os Leshonk, são pequenos espíritos travessos que aprendem as artes de confundir humanos desde cedo. Imagine toda uma família de entidades sobrenaturais cuidando de uma floresta. Uma hierarquia completa de guardiões, cada um com suas responsabilidades e territórios. Em algumas regiões, acreditava-se que os Leshy de diferentes florestas se encontravam nas noites de tempestade
para discutir assuntos importantes. E quando isso acontecia, era melhor não estar perto da floresta, pois os ventos ficavam violentos e os animais se escondiam em silêncio absoluto. Como saber quando o Lash está por perto? Os sinais são sutis, mas inconfundíveis. Um vento repentino sem razão aparente, galhos estalando ao seu redor, mas sem nenhum animal à vista. E o mais perturbador, um silêncio antinatural. Quando todos os animais param de fazer barulho simultaneamente, é porque algo poderoso está presente. Mas havia formas de se proteger. Uma das mais conhecidas era usar suas roupas do avesso. O Lash, sendo uma criatura do mundo espiritual, se confundia com essa inversão da ordem normal. Trocar os sapatos de pé também funcionava pelo mesmo princípio. Fazer o sinal da cruz na terra antes de entrar na floresta era outra proteção comum. E claro, nunca entrar na mata sem deixar uma oferenda, ou pelo menos mostrar respeito verbal ao seu guardião. Se você já estava perdido, havia truques para se libertar. Rezar em voz alta, gritar xingamentos contra o Lash. Arriscado, mas às vezes funcionava por pura ousadia. Ou simplesmente sentar e esperar até o amanhecer sem se mover. Mas o Lash é mais do que uma criatura assustadora de lendas antigas. Ele representa o respeito fundamental ao desconhecido e ao poder incontrolável da natureza. Para os povos eslavos, a floresta não era apenas um lugar com árvores. Era um universo à parte, com suas próprias regras e governantes. Entrar na floresta era entrar literalmente no domínio do Lash. Era reconhecer que você estava deixando o mundo humano e adentrando um território onde você não tinha controle. Essa crença gerava uma relação de respeito profundo com o meio ambiente. Não se cortava árvores desnecessariamente. Não se matava animais além do necessário. Não se poluía rios ou destruía habitats. O Lash não era apenas um monstro para assustar crianças. Era um guardião genuíno. Um símbolo da necessidade de equilíbrio entre humanidade e natureza. Uma mensagem que talvez faça ainda mais sentido hoje do que há 1000 anos atrás. O Lash nunca deixou a imaginação humana. Na literatura russa clássica, autores como Pushkin e Gogol incluíram o Lash em suas obras, imortalizando-o na cultura literária. E ele continuou evoluindo. No universo de The Witcher, tanto nos livros quanto nos jogos, o Lash aparece como uma criatura poderosa e respeitada. No jogo, enfrentá-lo significa lidar com um dos seres mais perigosos das florestas. Séries modernas de terror e fantasia continuam usando sua figura. Ele aparece em animações, em RPGs de mesa, em histórias de horror contemporâneas ambientadas em florestas. E por quê? Porque o Lash representa algo universal. O medo ancestral da floresta, do desconhecido, do selvagem que não pode ser controlado ou dominado pela civilização. Ele é relevante hoje não apenas como folclore, mas como símbolo ecológico. Um lembrete de que a natureza tem seus próprios guardiões, suas próprias leis, e que ignorá-las tem consequências. Então, da próxima vez que você entrar numa floresta e sentir aquele vento estranho, ou ouvir galhos estalando sem razão aparente, ou perceber que a trilha que você conhecia bem parece diferente, será apenas sua imaginação? Ou será o Lash, guardião ancestral, lembrando você de que naquela floresta, você não é o predador. Você é apenas um visitante. E visitantes devem sempre mostrar respeito. Se você gostou deste mergulho no folclore eslavo, deixa seu like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. Você já ouviu falar do Lash?